Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Matheus Godoy e no vídeo de hoje eu vou falar sobre quanto rende 50 mil reais investidos em fundos imobiliários. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações e também curtir o vídeo. Dessa forma o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e me motiva cada vez mais a estar produzindo. Os fundos imobiliários, eles são ativos geradores de renda passiva mensal. Isso mesmo, os fundos imobiliários pagam rendimentos todos os meses. Eles são obrigados por lei a distribuir 95% de todo o lucro semestralmente. Porém, eles acabam fazendo essa dinâmica de forma mensal, visto que de uma forma ou outra eles terão que distribuir essa quantia no intervalo semestral. Quando nós falamos em investir em fundos imobiliários, nós estamos falando em investir em imóveis físicos. Então é basicamente a mesma dinâmica de você comprar uma casa e colocar para alugar. Com os fundos imobiliários não é muito diferente, porém tem algumas questões que acabam diferenciando-os de investimentos direto em uma casa. Por exemplo, quando você investe em fundos imobiliários, na grande maioria das vezes você não vai estar investindo apenas em um imóvel, mas sim vários imóveis, onde em cada imóvel, a depender do segmento, pode ser que tenham vários inquilinos. Isso acaba fazendo com que os fundos imobiliários sejam muito interessantes pela diversificação e liquidez. Se você tem 50 mil reais investidos em fundos imobiliários, é possível que você consiga vender e ter esse dinheiro no mesmo dia, se necessário. Diferentemente de um imóvel físico, dificilmente você vai conseguir colocar à venda e vender no mesmo dia. Então essa questão de velocidade em que você consegue comprar ou vender um ativo se chama liquidez. Isso que é o legal dos fundos imobiliários. Além disso, comparando fundos imobiliários com uma casa, por exemplo, que está para alugar, caso você tenha uma casa e você precise do dinheiro, você vai acabar tendo que vender a casa por completo. Nos fundos imobiliários é um pouco diferente, porque você pode ter 50 mil reais investidos em vários fundos imobiliários e se você precisar de parte desse dinheiro para fazer outros investimentos, por exemplo, você não precisa vender todos os seus fundos imobiliários, você pode vender uma parcela disso, algo que no cenário de uma casa é um pouco diferente. Então, em geral, é interessante entender que os fundos imobiliários são bons geradores de renda passiva, você não tem aquela dor de cabeça de inquilino que você teria talvez quando você comprasse uma casa e colocasse para alugar. Além disso, os rendimentos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda, então esse rendimento cai direto na conta da corretora e você pode optar por sacar ou reinvesti-lo. E é por isso que eu tenho fundos imobiliários na minha carteira. Tem uma parcela da minha carteira que eu destino para geração de renda passiva mensal, que eu consigo através dos investimentos em fundos imobiliários, visto que, por exemplo, ações vão acabar não pagando todos os meses, a não ser que você faça uma combinação ali de compra para que você consiga receber dividendos todos os meses. Mas os fundos imobiliários são muito bons para esse objetivo. E muita gente, quando pensa em investir em fundos imobiliários, se pergunta quanto que é possível você obter de renda investindo em fundos imobiliários. Então hoje eu trouxe um cenário aqui para vocês entenderem quanto que renderiam 50 mil reais investidos em fundos imobiliários. Quando a gente pensa nisso, investir em fundos imobiliários, a gente não pode simplesmente imaginar um cenário ali onde você vai colocar 50 mil reais que você tem apenas em um fundo imobiliário. Eu já vi muitos vídeos no YouTube parecidos com esse conteúdo, onde as pessoas pegam ali um fundo imobiliário que paga muito e colocam uma situação onde você vai colocar os 50 mil apenas nesse fundo imobiliário e acabam te mostrando um rendimento muito alto. Mas pensando que você vai ter uma carteira estruturada e diversificada de fundos imobiliários, esse cenário não é o melhor. Além do mais, os fundos imobiliários que mais pagam, principalmente os de papéis, muitos deles têm um alto risco. Então a ideia aqui é te mostrar uma situação real de uma carteira bem estruturada com bons fundos imobiliários de diversos setores para que você consiga ter uma noção de quanto de retorno que você consegue ter de forma sustentável, aumentando o seu patrimônio e reduzindo bastante o risco. Então eu vou mostrar aqui na prática para vocês entenderem um pouco. Aqui nós temos o exemplo de uma carteira apenas de fundos imobiliários, mas uma carteira bem diversificada. Então na primeira coluna nós temos o ativo, na segunda coluna nós temos o setor desse ativo, na terceira nós temos o dividend yield pago nos últimos 12 meses por esse ativo, na quarta coluna nós temos o último dividendo em real, então quanto que ele distribuiu para cada uma cota no último mês. Depois nós temos o preço unitário, então se você quiser comprar no dia em que eu estou gravando esse vídeo, a cota está R$ 104,30, por exemplo, para o KNCR 11 e assim por diante para os outros fundos imobiliários.
Aqui nós temos a quantidade, já imaginando quanto que seria alocado em cada um desses fundos imobiliários para a gente chegar naqueles 50 mil reais investidos. Aqui tem o preço total, então analisando aqui uma quantidade específica. E aqui é interessante eu mostrar para vocês que eu fiz uma distribuição que faz muito sentido para mim. Aqui nós temos 9 fundos imobiliários de diversos setores e eu coloquei uma distribuição ali quase que uniforme. Para alguns ativos coloquei um pouco menos, para alguns outros coloquei um pouco mais, mas só para exemplificar um pouco, uma carteira saudável, quanto que renderia ali os 50 mil por mês. Então voltando aqui para análise, nós temos uma quantidade que seria comprada de cada ativo, então aqui seria uma quantidade de cotas. Nós temos o preço total, que seria a multiplicação do preço unitário pela quantidade, o quanto que teria que desembolsar ali para comprar cada ativo. E aqui o dividendo total. Então se você tem essa quantidade de cotas, você vai receber essa quantidade de dividendos, partindo do princípio que esse fundo imobiliário continuaria pagando o que pagou no último mês. No caso de fundos imobiliários de tijolo, a não ser que tenha uma crise ou algo muito impactante, eles tendem ali a manter uma média de pagamento bem regular. Bons fundos imobiliários vão aumentando esse pagamento, um pouco diferente de fundos de papel, que são recebíveis imobiliários. Eles investem ali em dívidas atreladas ao IPCA e também a taxa de juros. A depender do cenário do IPCA e da taxa de juros, eles podem variar, e acontece de muitos fundos de papel, principalmente high yields, que são aqueles fundos mais arriscados, de eles variarem muito o pagamento de dividendo de um mês para o outro. Com relação aos fundos de tijolo, isso não tende a acontecer. Então, voltando aqui para o material, nós vamos ter ao todo um investimento aqui de 50 mil, passou um pouquinho, 50.003 reais, e o dividendo total que nós conseguiríamos seria de 396 reais. Analisando aí um dividend yield, que seria quanto que você receberia em cima do valor aplicado por mês, nós chegaríamos a um dividend yield de 0,8% mensal, e analisando isso ficaria em 9,5%. Esse valor ele já é líquido. Então, diferentemente de alguns investimentos como renda fixa, onde você tem que pagar o imposto de renda sobre o lucro, no caso dos fundos imobiliários, os dividendos são isentos de imposto de renda. Você só tem que pagar uma parcela ali caso você venda o ativo, mas os dividendos que ele te paga são isentos de imposto de renda. Aqui no lado esquerdo a gente consegue ver como que ficaria distribuído em setores essa carteira de fundos imobiliários. Nós teríamos ali aproximadamente 35% em recebíveis imobiliários. Eu particularmente não gosto de passar de 35% de fundos de recebíveis na minha carteira. Inclusive, eu prefiro ali ficar até em torno de uns 25, 30, mas mais de 35 para mim eu já não acho tão interessante. Isso é muito pessoal. Lembrando que os fundos imobiliários de papel, que são os de recebíveis imobiliários, eles tendem a pagar mais no curto prazo, ou seja, mensalmente eles pagam mais. Então essa carteira está até em um cenário aqui onde tem 35% praticamente em recebíveis imobiliários. Então se fosse reduzida essa porcentagem aqui para uns 30% ou 25%, provavelmente o retorno mensal seria menor. Porque os fundos imobiliários de papel, a não ser que seja um fundo imobiliário atrelado ali ao IPCA, por exemplo, o IPCA estivesse lá embaixo, grande parte dos fundos imobiliários de papel eles pagam mais no curto prazo. Então, recebíveis 35% aproximadamente, logística 23,7%. Dentre os fundos de tijolos, é o segmento que eu mais gosto, particularmente, eu acho um segmento muito bom mesmo. Shoppings ficaria com aproximadamente 12% e renda urbana também. Híbrido um pouco menos e lajes 7%. Lajes corporativas eu acho um segmento muito interessante, eu acho importantíssimo de ter na carteira, não necessariamente é um setor essencial para que você tenha, mas eu acho muito bacana, é um segmento muito legal. Porém, eu não gosto de me expor muito a lajes corporativas, é um segmento aí que, dependendo de uma crise, pode ser bastante afetado. Mas 7% ali em lajes corporativas eu acho uma quantidade bacana. Entre 5% a 10% da carteira de fundos imobiliários eu gosto de colocar em lajes corporativas. Então, em geral, uma carteira estruturada dessa forma, uma carteira bem estruturada, só ativos de qualidade, líderes ali nos seus setores. É claro, a gente conseguiria um rendimento maior, talvez ali de até 1% ao mês, seria bem possível. Porém, não ficaria uma carteira muito equilibrada. Para ter um rendimento de 1% ao mês com fundos imobiliários, você vai ter que ter uma exposição muito grande em fundos de papéis, que são um pouco mais arriscados, e pensando num longo prazo, eles tendem a render menos, tendem a ter uma rentabilidade um pouco menor do que fundos de tijolos.
eles não variam muito a cotação ali, então basicamente os fundos de papel, eles têm a rentabilidade atrelada ao próprio dividendo, visto que a cotação deles ao longo do prazo não varia muito, porque eles não são investimentos diretamente em imóveis, eles são investimentos em dívidas. Nos casos dos fundos de tijolos, tem os reajustes ali no preço do imóvel, então tem reajuste do aluguel, em geral eles tendem a se valorizar no longo prazo. Então basicamente é isso, pessoal. A ideia aqui é dar uma noção para vocês de quanto que rende 50 mil reais. No caso dessa carteira, rende 400 reais ao mês. Se for comparar com imóveis, onde você compra uma casa e coloca para alugar, em geral os fundos imobiliários eles rendem mais do que imóveis e eles também se valorizam, além de você não ter dor de cabeça. Então é por isso que todo investimento que eu tenho no mercado imobiliário é em fundos imobiliários. Para mim é muito mais atrativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e também ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima.